Olá, pessoal! Pessoal que é louco por fisiologia, vamos falar hoje sobre hemostasia. Hemostasia é um termo utilizado para designar a prevenção ou a interrupção da perda sanguínea após uma lesão vascular. A hemostasia envolve mecanismos chamados hemostáticos. Quais são esses mecanismos? O primeiro é o espasmo vascular, também conhecido como constrição vascular. A constrição vascular ela vai impedir ou reduzir o sangramento, desencadeado por hormônios e por reflexos nervosos e reflexos miogênicos no local da lesão. Após o espasmo, pode ocorrer dois processos: o tampão ou a coagulação. No tampão, vai ser um mecanismo utilizado para lesões menores, envolve apenas plaquetas. Na coagulação, vai se formar o coágulo, também para impedir o sangramento, porém é um processo mais complexo. Após esses dois processos, temos então um crescimento de tecido fibroso dentro do coágulo e a remoção do coágulo, fechando permanentemente a lesão. Bom, o tampão ele só ocorre em pequenas lesões, envolve somente plaquetas. Inicia com a lesão tecidual. Após a lesão, o tecido libera uma substância atrativa. Essa substância atrai plaquetas. Essas plaquetas vão sendo atraídas para o local da lesão num processo chamado aglutinação. Essas plaquetas aglutinadas elas vão aderir a dois fatores dos vasos sanguíneos, chamados fator von Willebrand e o colágeno. Uma vez fixada na lesão, elas vão produzir o tromboxano A2, que vai atrair mais plaquetas e causar aderência entre as plaquetas e os seus fosfolipídios. Consequentemente, constitui o tampão, que é finalizado pelo fibrinogênio. Então, um processo bem rápido, mas que vai interromper a perda sanguínea. Dá para ver nessa imagem a constrição vascular e as plaquetas impedindo a perda de sangue. Tampão é um processo muito comum, principalmente em capilares sanguíneos. Já a coagulação é um mecanismo mais complexo, que vai envolver duas vias, né? A via extrínseca e intrínseca e a via comum, né? Então, após a lesão, um fator tecidual é liberado e vai desencadear uma série de reações em cascatas, formando aí os ativadores de protrombina. Após formar os ativadores de protrombina, nós entramos na via comum, ou seja, a conversão de protrombina em trombina. Essa trombina atua convertendo fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina vai constituir uma rede que vai aprisionando células e plasma, constituindo assim um coágulo. Esse é o mecanismo geral. Podemos ver, num primeiro momento, a perda sanguínea e, no segundo momento, já a formação do coágulo, né? Essa rede de fibrina que vai aprisionando células, impedindo a perda sanguínea. Bom, nós temos, antes da via comum, a via extrínseca e a via intrínseca para formar os ativadores de protrombina. A via extrínseca ela começa com a lesão traumatizante, ou seja, uma lesão de fora para dentro. Bom, essa lesão vai desencadear a liberação do fator 3 pelo próprio tecido traumatizado. O fator 3 tem por função ativar um fator 7. Esse fator 7 ativado, juntamente com esse fator 3 e com o cálcio, que é o fator 4, vai ativar o fator 10. O fator 10 ativado vai formar os ativadores de protrombina quando associado ao fator 3, 4 e 5. Esses ativadores de protrombina, então, entram na via comum,
convertendo protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina, constituindo retículo, constituindo coágulo. Essa é a via extrínseca, mais a via comum. Né? Na via intrínseca, ou seja, quando a lesão ocorre no próprio sangue, ela começa com o fator 12, que é ativado pela própria lesão. O fator 12 vai ativar o fator 11. Porém, ele precisa de dois cofatores, o ciminogênio e a pré-calicreína. Esse fator 11 ativado, mais o cálcio, vai ativar o fator 9. O fator 9 mais o cálcio, mais o fator 8, vai ativar o 10. O fator 10 ativado, mais o cálcio, mais o 5, que é um acelerador da conversão de protrombina em trombina, vai formar os ativadores de protrombina entrando aí na via comum. Ou seja, a diferença entre as vias extrínsecas e intrínsecas será simplesmente a origem da lesão e os fatores que serão utilizados para formar os ativadores de protrombina. Bom, após a coagulação e o fechamento da lesão, vai desencadear um sistema muito interessante chamado sistema fibrinolítico. O que consiste nesse sistema? Consiste em remover o coágulo que já não é mais necessário. Então, nesse sistema, nós temos a secreção de um hormônio chamado TPA. O TPA vai ativar o plasminogênio, que é secretado pelo endotélio lesionado, transformando ele em plasmina. A plasmina que vai degradar as fibras de fibrina que estavam no coágulo, desmanchando ou desfazendo o coágulo, deixando o tecido como era antes da lesão. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima e compartilhe os nossos conteúdos. Valeu!